Eu sou a professora Andréia, professora de redação do Instituto Educacional São José. E hoje a gente vai trabalhar o gênero textual anúncio publicitário. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para a gente entender o que é o anúncio publicitário? Alguns requisitos básicos são interessantes. Dentre eles, nós temos aí a estrutura de um gênero textual anúncio. Nós temos que saber quais são as principais características desse gênero, assim como a linguagem que é colocada nesse tipo de texto. Então, vamos lá. O que é o anúncio publicitário? O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia. Ou seja, ele vai expor ao seu consumidor um produto ou uma ideia do qual ele está se referindo, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa. Nós temos aqui jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Tem outros, professora? Tem. Nós temos aí, constantemente, quando a gente anda pela cidade de Teresina, a gente percebe que nós podemos observar aí alguns gêneros textuais em outdoor, por exemplo, gêneros da área comercial, da área de instituições escolares, assim como das redes de hospitais. Então, tem outros meios de comunicação, sim, mas esses daqui são os mais importantes, certo? Então, vamos lá, turma. Principal característica do gênero anúncio publicitário. Qual é ela? O convencimento do consumidor para com a compra de um produto ou serviço. Por quê, professora? Porque, turma, observem só. Se eu vou vender um produto, é importante que eu esteja aí fazendo com que esse meu consumidor se interesse para comprar o meu produto. Ou seja, eu vou estar, de uma certa forma, persuadindo esse consumidor, trazendo ele para mim para que ele compre esse produto. Então, convencimento do consumidor é uma das principais características. Tem outras? Tem, mas essa é a mais importante. É importante também, turminha, lembrarmos que nós temos que entender como é que acontece a linguagem desse tipo de gênero. O que essa linguagem quer nos transmitir? E aqui nós temos um passo que é bem simples, que diz assim, são repletos de verbos no imperativo, ou seja, o que é que quer dizer esse modo imperativo? Então, vamos lá. Toda vez que vocês observarem ou verem em algum lugar o que é o modo imperativo, você vai lembrar que esse verbo ele vai te dar a ideia de ordem. Nós temos aqui como exemplo, compre, veja, analise, compare, venha, corra e assim por diante. Então, esses verbos, eles nos dão a ideia de ordem, correto? Mais à frente, turminha, nós precisamos entender o que é e qual é o objetivo principal de um anúncio publicitário, ok? Então, vamos lá. Captar a atenção do nosso consumidor. Por que nós temos que captar a atenção? Porque, turma, lembramos, vamos ver aqui um exemplo bem fácil. Observa só. Toda vez que você vai a uma livraria ou você vai assistir a um filme, você segue alguns requisitos básicos para você chegar a ler um livro ou a assistir um filme. Quer um exemplo? Nós temos aqui o que vai interessar de início, o título, depois a gente vai ver a sinopse e posteriormente a gente vai assistir ao filme ou ler o livro. Então, nós seguimos aí alguns pré-requisitos que são interessantes, certo? Mas o que foi que chamou a atenção de início foi o título, certo? Então, captar a atenção. Nós temos aí despertar o interesse. Sim, nós não podemos comprar uma coisa que não nos dá interesse, que nós não temos interesse nenhum por ela. Então, nós temos que comprar aquilo que chamou a nossa atenção, certo? Nós temos aí desencadear o desejo. Seria, professora, um desejo de compra? Sim. De consumir o produto? Sim. Nós temos aí potenciar a memorização. E nessa parte aí de potenciar a memorização, é preciso que a gente entenda o seguinte. Turma, no anúncio publicitário,
nós temos que entender que lá na sua estrutura composicional, nós temos uma parte que diz assim, ó, slogan. O que quer dizer o slogan, professora? É justamente nessa parte que nós temos aí uma pequena frase bem clara, bem criativa e que deve chamar a atenção do consumidor, certo? Por exemplo, na nossa escola, Instituto Educacional São José, nós vimos lá embaixo que diz assim, ó, você entre os melhores, certo? Então, essa frase, você entre os melhores, ela é considerada o slogan do anúncio publicitário. Por quê? Porque é uma frase de fácil memorização, é uma frase que fica na cabeça da gente e automaticamente, se você encontrar essa frase ou ver em algum lugar, você já lembra aí da nossa escola. Então, potenciar a memorização. Mobilizar a ação. Seria, professor, uma ação conjunta para consumir o produto? Sim. Uma ação individual? Também, certo? E aí nós temos a IDIMA ou AIDMA, essa sigla aí, que resume basicamente quais são os principais objetivos do anúncio publicitário. Certo, turminha? Então, nós temos outro requisito básico que é importante saber para que a gente consiga entender esse anúncio publicitário, que é o quê, professora? A linguagem, turma. A linguagem do anúncio publicitário, ela deve ser clara, objetiva e, com certeza, atrativa. Vocês lembram lá do exemplo que eu falei a vocês? A gente só vai ler um livro ou assistir a um filme se antes disso tudo esse título nos chamou a atenção. É ele quem vai cativar o meu interesse para com o processo posterior, certo? Então, ó, outro requisito básico que vai estar voltado aí para a linguagem. É importante que o anúncio publicitário ele tenha aí linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas preste atenção, turma, quando se falar de anúncio, você tem que levar em consideração principalmente a linguagem não verbal, porque às vezes a imagem vai chamar muito mais atenção do que a própria linguagem escrita, que é a linguagem verbal, correto? Então preste atenção, linguagem verbal, ela tem que estar de acordo com aquele produto que você está anunciando. Assim como a linguagem não verbal. Ou seja, você não pode colocar uma imagem que esteja em descompasso com aquele produto que você está anunciando, correto? Mais à frente, turminha, nós vamos ver qual é a estrutura composicional desse gênero textual. A gente sabe que quando se fala de estrutura dos gêneros textuais, eles são, sim, bem parecidos, mas eles diferem em alguns pontos, em alguns requisitos, há sim uma diferença. E o anúncio publicitário, qual é essa estrutura que nós temos? Título, imagem, logotipo, texto de argumentação ou texto persuasivo, ou ainda também chamado de corpo do texto, correto? E aí nós temos o slogan. Professor, e o que é que quer dizer cada um? Turminha, o título, ele deve ser criativo, certo? Como eu já falei, ele deve ser pequeno e deve ter uma linguagem bem clara. Nós temos a imagem, correto? Essa imagem, ela tem que estar de acordo com o produto que você está vendendo. Por quê, professora? Porque suponhamos que vocês precisam elaborar um anúncio publicitário. Então, é importante que essa imagem esteja de acordo com o teu produto que você está anunciando. E aí, turminha, nós temos o logotipo. O que seria o logotipo, professora? Turma, preste atenção no seguinte, na nossa escola, nós temos uma blusa de farda. E nessa farda, nós temos o quê? Logo à altura do peito, nós temos um símbolo, correto? E esse símbolo, ele é justamente a representação da nossa escola. É o símbolo que nos diz, que nos mostra aí de qual escola nós participamos. Então, aí nós temos logotipo. O que seria isso? Pode ser uma marca,
pode ser o nome de uma instituição ou pode ser uma imagem que representa essa instituição. Como eu já falei, na nossa escola nós temos aqui o nosso logotipo, que é um símbolo, correto? E aí, turminha, o texto de argumentação. O que seria esse texto, professora? Gente, é lá nesse texto de argumentação ou corpo do texto que a gente vai acrescentar um pouquinho a mais sobre o produto. Agora, tomem cuidado, não é para se fazer um texto muito grande. Por quê? Porque geralmente esses anúncios publicitários, eles são postados, como eu já falei anteriormente, nas redes de comunicação de massa, jornais, revistas, nós temos aí outdoor, por exemplo. Se você está passeando de carro e você olha para um outdoor, você não vai ter um tempo suficiente para você ler um texto que esteja exposto muito grande. Então, por esse motivo e outros, que o anúncio publicitário, ele deve ter um corpo do texto reduzido. Reduzido, mas não quer dizer que você não vá colocar as informações que é necessário para que o seu consumidor tenha um interesse em conhecer esse produto. Então, você tem que ser sintético e colocar todas as informações que você precisa para anunciar aquele produto. Então, é nessa parte, texto de argumentação ou corpo do texto que você vai fazer isso, correto? E aí, turminha, nós temos o slogan, ok? O slogan, como eu já falei, deve ser uma frase pequena, fácil e que fique na nossa memória, correto? Então, vamos lá. Título, no caso desse exemplo, nós temos colheita do dia todos os dias. Esse daí é o título desse anúncio. Imagem, nós temos aí a imagem do produto. Logotipo, nós temos o símbolo, como vocês percebem aí, e nós temos aí o texto de argumentação, correto? E logo abaixo a gente tem aí o slogan, que é a frase simples e fácil de memorizar. Turminha, e para essa aula de hoje, eu deixei para vocês uma atividade que diz o seguinte: encontre nos anúncios a seguir os seguintes termos que compõem tal gênero textual, ok? Que é o anúncio publicitário. Você vai colocar no seu caderno as seguintes informações. Você vai encontrar o título, a imagem, o corpo do texto, ou também chamado de texto argumentativo, ou também chamado de texto persuasivo. Você vai encontrar o slogan e o logotipo. Uma dica, turma, nem todos os anúncios publicitários terão todos esses elementos composicionais, correto? Não é que ele vá ficar incompleto, não. Alguns anúncios, eles podem sim apresentar ou só o título, imagem e logotipo, ou eles podem apresentar ou só título, ou slogan, imagem e assim por diante. Então, não é obrigatório todos os anúncios seguirem essa estrutura composicional. E isso não faz com que ele não seja um anúncio publicitário. Ele é também um anúncio, só que um pouquinho reduzido, mas ele transmitiu a mesma mensagem que ele quis para os consumidores, correto? Então, vamos lá. As imagens, turminha, eu coloquei aqui. Esse exemplo onde diz assim, horta de elite, certo? Se não for hortifruti, pede para sair, ok? Logo abaixo, vocês podem ver aí que diz assim, a natureza é a estrela. E logo do lado, você percebe aí que nós temos um símbolo. Então, nesse tipo de anúncio, você vai retirar os elementos anteriores. Lembrando que não é obrigatório todos os tipos de anúncio terem todas essas composições, ok? E para finalizar, nós temos aí o último anúncio que faz referência aí à nossa escola. Então, o que você vai fazer? Do mesmo jeito do anúncio anterior, vai retirar título, se houver, vai retirar a imagem, vai retirar aí o logotipo, o slogan e os elementos que vocês vão encontrando, correto? Então, essa foi a minha aula, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tá bom, turminha? Tchau!